Quando apresentamos uma linguagem formal, precisamos apresentar os componentes básicos dessa linguagem, ou seja, o seu alfabeto. Depois nós apresentamos as regras de formação dessa linguagem, costumamos chamar de gramática, que é o que vai dizer quais expressões da linguagem são consideradas, no nosso caso, fórmulas ou fórmulas bem formuladas. Bom, vamos começar aqui pelos símbolos proposicionais. Nós já dissemos que os símbolos proposicionais, ou átomos, ou variáveis proposicionais, ou letras sentenciais, serão representados pelas letras minúsculas do nosso alfabeto. Embora eu esteja usando aqui letras no final do alfabeto, nada impede que nós usemos A, B, C, D, tá? Nada impede também que nós façamos representações do tipo para representar conjuntos ainda maiores. Nós também temos como elemento do nosso alfabeto o conectivo unário, né? O operador não. Ele se aplica a apenas uma proposição, por isso que ele é chamado de conectivo unário ou monádico. Também temos os conectivos binários, a conjunção, a disjunção, a implicação ou condicional e a biimplicação ou bicondicional. E por fim, temos aqui os elementos de pontuação. Como elementos de pontuação, nós só temos os parênteses. Somente os parênteses. Esses são os elementos do nosso alfabeto. Para simplificar a representação, vejam bem, para simplificar a representação, nós vamos usar as letras maiúsculas do nosso alfabeto para representar fórmulas, ou seja, proposições moleculares. Eu estou falando de fórmulas, mas eu ainda não defini fórmulas, é justamente o que eu vou fazer a seguir, tá? Antes dessa definição, quando eu digo que A é, por exemplo, P ou Q, eu não estou dizendo que o A é um símbolo do nosso alfabeto. Não. Nós definimos aqui o nosso alfabeto, as variáveis proposicionais, como letras minúsculas. Poderíamos ter usado as letras maiúsculas, como vocês vão ver em muitas literaturas. O pessoal usa letras maiúsculas como proposições e aí usa, por exemplo, letras minúsculas do alfabeto grego para representar essas fórmulas, essas proposições moleculares. Isso aqui não é necessariamente parte do nosso alfabeto, é apenas uma forma de simplificar a escrita, para não ter que ficar repetindo toda hora, né, uma proposição que pode ser muito maior do que essa. Eu simplesmente dou um nome para ela e uso essa representação para facilitar. Outra coisa importante, e agora sim vamos entrar na definição de fórmula, é diferenciar aquelas que são fórmulas válidas, né? Fórmulas bem formuladas, de uma sempre sequência de símbolos. Por exemplo, isso aqui a gente reconhece como uma fórmula, ou pelo menos deveria, ou vai, tá? Mas a gente imagina que isto aqui, apesar de usar os mesmos símbolos, não é o que a gente considera forma válida, né? Fórmula, na verdade, uma forma válida, uma fórmula bem formulada. Então, vamos para a definição de fórmula. Bem, para a definição de fórmula, temos então essas 4 condições aí, ó. Toda letra sentencial, né, ou proposição é uma fórmula. Se A é uma fórmula, e aí a gente vê a utilidade de ter definido essas letras maiúsculas como forma de expressar as proposições moleculares, né? Se A é uma fórmula, quando eu escrevo não A, eu também tenho uma fórmula. Então, se B é uma fórmula, não B também será uma fórmula. Se A e B são fórmulas, quando eu uso um daqueles conectivos binários, A ou B, A e B,
A, então B. A, se somente se B, eu também tenho uma fórmula. E aí, por último, e muito interessante, é esse aqui, ó. Nada mais é uma fórmula. Por que isso? Para garantir que nada indesejado se transforme em uma fórmula. Né? A gente não usa, por exemplo, os números aqui como fórmulas. Tá? E, enfim, diversos outros exemplos que podem vir a aparecer. Por fim, veja que na definição de fórmula, eu tenho que usar parênteses. Né? Pela definição de fórmula. Porém, a gente acaba fazendo determinadas convenções para simplificar a notação. E aí, inclusive, eu diria que surgem diversos problemas. Bom, antes de falar dessas convenções e desses problemas, repare que o excesso de parênteses, aqui não, aqui está bem simples, mas o excesso de parênteses pode dificultar a leitura de uma fórmula. Se eu tiver, por exemplo, que desgosto. Eu consigo ler isso aí, tá? Agora, se eu já tiver, pelo que foi dito ali sobre o que é uma fórmula, e eu escrever assim, repare, aqui já ficou uma notação mais carregada, certo? Então, por causa desse tipo de coisa, para eliminar o excesso de parênteses, por exemplo, eu estou com a mania de escrever esse A aqui, tá? Ignorem o A, na verdade é só o conectivo, conjunção aí. Para eliminar esse tipo de problema, é que se estabelece determinadas convenções. A principal delas é que quando tivermos uma fórmula, vamos eliminar esses parênteses mais externos. Quanto a isso, não tem dúvida, não tem discussão, não vejo problema nenhum. Aí agora vamos entrar em uma celeuma, em uma discussão, em um negócio... um negócio um pouquinho mais complicado, que é a precedência dos conectivos. Por que eu digo isso? Porque cada literatura que você vai procurar apresenta uma convenção diferente, uma forma de precedência, tá? E aí, eu escolhi aquelas que eu escolhi para adotar aqui, embora isso vá ser irrelevante de certa forma, aquela que eu achei mais simples e mais repetida nas diversas literaturas. Por quê? Para fazermos apenas alguns exercícios e porque vocês podem se deparar com isso. Então eu vou fazer uma série de comentários aqui a respeito desta precedência dos conectivos. Como vamos ler uma forma se de repente não aparecem os parênteses? Mas eu gostaria de deixar claro que a gente sempre vai optar por colocar parênteses para deixar o significado da forma o mais claro possível. Inclusive, há autores que não adotam a convenção. A única que eles adotam, por exemplo, é essa aí de tirar os parênteses mais externos de uma forma. E simplesmente não fala sobre precedência nenhuma. E aí, toda vez que você tiver uma forma e você quer dizer qual proposição vai ser feita primeiro, por exemplo, né? Se eu tenho isso aqui, o que é para ser feito primeiro? É esta parte aqui? Ou é esta parte aqui? Então, quando você quiser definir isso, você vai colocar os parênteses para estabelecer. Até porque as duas coisas são bem diferentes, né? Isso é bem diferente disso aqui. Porém, pode ser que vocês simplesmente se encontrem com uma situação dessa. Se for num concurso, se for em alguma coisa mais abrangente, aí vai depender da literatura que foi adotada, ou seja, das referências que foram colocadas lá em edital, por exemplo, certo? Bom, vamos estabelecer algumas aqui para nós fazermos os exercícios e só para ver o tipo de algumas considerações que podem ser feitas. Por exemplo, a primeira ordem de precedência é o operador unário. Então, sempre que ele aparece numa fórmula, aqui, por exemplo, você vai fazer, não tem parênteses, tá? Não tem parênteses. O parêntese serve para evitar qualquer tipo de ambiguidade. Ele deixa claro para você o que tem que ser feito primeiro. Apareceu dentro do parêntese, tem que ser feito dentro do parêntese primeiro, tá? Se não tiver os parênteses,
seja porque alguém esqueceu, seja propositalmente porque adotou alguma convenção, aí tem que ver qual foi essa convenção adotada, porque infelizmente são muitas, mais do que eu gostaria, tá? E ver o que você vai fazer primeiro. Aparentemente também não tem muita discussão em todas as opções que eu vi. O operador unário é o primeiro aqui em precedência. Então, quando você tem isso aí, por exemplo, significa que você vai fazer não P, tá? E você vai pegar o resultado que é não P, vai fazer a conjunção com Q. Isso aí significa exatamente como eu escrevi aqui, tá? Ou melhor assim, ó. Significa isso mesmo. E não significa isso aqui, ó. Tá? Isso aí aparentemente não tem muitas dúvidas nas diversas convenções. Aqui pra gente, só para efeito de possibilidade de exercício futuramente, a gente vai adotar que o próximo operador na ordem de precedência é a conjunção, tá? Mas aqui já começa a ter variações. Tem gente que considera a conjunção e a disjunção como a mesma precedência. Então significa que não tem preferência entre os dois. Você faz na ordem que aparece. Aí temos outro problema. O que é a ordem que aparece? Mas enfim, eu particularmente gosto dessa. Acho que talvez até fosse mais comum. Mas para simplificar, eu preferi adotar, como alguns fazem, este aqui como precedência maior do que a conjunção. Tem precedência maior do que a disjunção. Ou seja, se eu tiver... colocar aqui. O que eu vou fazer primeiro? Eu vou fazer primeiro a conjunção. Lembrando, pessoal, isso aqui é uma convenção. Infelizmente, na lógica, parece que cada um faz justamente essa merda que eu estou fazendo agora. É adotar a sua própria convenção, tá? Teve casos, inclusive, que fizeram justamente o oposto. Pegou e disse que este aqui tem preferência, então você teria que fazer primeiro a disjunção e depois a conjunção. Na nossa convenção aqui, como eu vi mais de uma vez, vamos adotar primeiro a conjunção. Então, se aparecer sem parênteses, como foi o caso aqui, ó, a gente faz primeiro a conjunção. Lembrando que eu vou evitar esse tipo de notação e eu vou deixar bem claro para vocês, na maioria das vezes, com o uso dos parênteses, o que é para ser feito primeiro. Bom, depois, então, vamos lá, na ordem, a gente faz primeiro a negação. Depois, se não tiver parênteses para indicar a precedência, a gente faz a conjunção, depois a disjunção, a implicação e, por último, a biimplicação. Isso aí, essas últimas aí também não tem muita dúvida, tá? Só tem um probleminha, tem muita gente que não considera, tem muitas literaturas, por assim dizer, que não considera a biimplicação sequer um operador. Então ele fala das regras de precedência, das fórmulas, faz tudo e não fala da biimplicação, apesar de trabalhar com ela. Mas enfim, normalmente, tirando essa confusão aqui, ó, e a outra que eu já vou apresentar para vocês, o resto está na mesma ordem. Primeiro a negação, aí tem essa confusão entre esses dois operadores, e depois vem essa, e esse aqui quando apresentado. Pronto. Sim, professor. Mas e se eles aparecerem todos juntos? Quer dizer, todos juntos assim, eles aparecerem repetidos? Aí vamos mais uma problemática. Por exemplo, P e Q, e colocar aqui não P e T. O que eu faço primeiro? Bom, você faz na ordem em que aparece. Você faz primeiro esse aqui, né? Aí depois você faz... Lembrando que eu não preciso nem colocar parênteses aqui, né? Eu coloco esse aqui e por último seria isso aqui. Reparem que os parênteses eles se aninham à esquerda. Ah, professor, isso é obrigatório? Isso é extremamente importante? Sinceramente, se os conectivos são todos os mesmos, tá? Se os conectivos são todos os mesmos, eu não vejo problema nenhum, principalmente porque a conjunção ela é comutativa. P e Q vai ter o mesmo valor de Q e P. Então, se você resolver fazer primeiro do lado direito, não vai ter problema nenhum.
Ó, cuidado. Se eu fizesse aqui, eu estaria errando, tá? Não é o caso. Eu estaria fazendo primeiro essa conjunção, depois essa conjunção e, por último, essa conjunção aqui, né? Neste caso, eu aninhei à direita os parênteses. Mas o comum é o pessoal falar para aninhar à esquerda, que não tem problema nenhum quando você tem esse operador aí. Eu poderia dar um exemplo aqui da aritmética, onde você tem operadores com ordem de precedência, né? Vocês devem se lembrar que você faz primeiro a soma ou subtração. Você faz primeiro a multiplicação e a divisão. Você faz primeiro, elas têm preferência entre a soma e a subtração. Esses dois aqui entre si não faz diferença nenhuma que você faz, né? Esses dois aqui faz diferença. Eles têm preferência, tem alguma precedência entre eles? Não. Você faz na ordem que aparece e você faz da esquerda para a direita. A multiplicação não tem problema nenhum, porque ela é comutativa. Você pode trocar, pode fazer na ordem que você quiser. Agora, quando aparece divisão, aí nós temos um problema sério, tá? Inclusive, quando aparece divisão junto com multiplicação, o que você faz se eles não têm precedência entre si, que seria o caso desses dois aqui, como eu estava falando? Você faz na ordem em que aparece da esquerda para a direita. E isso, infelizmente, não está definido muito bem em lógica. Como eu já disse, cada autor parece adotar a sua própria maldita convenção particular. Neste caso aqui, ó, temos 4 dividido por 2 é 2, que quando dividido por 2 dá 1. Se você tivesse simplesmente, não tem problema, a divisão é comutativa, como se fosse a multiplicação, né? E você faz na ordem que achar melhor, você faria 2 dividido por 2 dá 1. E aí você teria 4 dividido por 1, que é 4, o resultado é diferente. Não é o que você vai ter, por exemplo, nesses dois casos aqui que eu citei. Pelo menos, a menos que eu esteja muito enganado, isso não vai acontecer. Bem, tem aquele monte de rabisco ali que eu não vou nem tentar apagar, tá? A mesma coisa quando você tem P ou Q ou R, tá? Quando você tem P, se, somente se, Q, se, somente se, R, você, como elas são comutativas, você pode até escolher, mas, por via das dúvidas, se você ficar em dúvida, você faz na ordem que aparece da esquerda para a direita. Aí agora vemos mais uma problemática. E a condicional? Pelo que eu vi em boa parte das referências, quando a condicional aparece repetida, você a aninha da direita para esquerda, tá? Bom, tirando uma exceção que simplesmente falou para fazer na ordem que aparece quando aparece repetido, a maioria faz essa exceção para a condicional. Fala que você começa a aninhar da direita para a esquerda, só na condicional, porque a condicional sim tem diferença, ela não é comutativa. P, então Q, como a gente já viu, é diferente de Q, então P. E se eu fizer isso aqui, ó, tem diferença se eu faço isso primeiro ou se eu faço isso primeiro. Tem diferença, tá? Uma forma que eu acharia interessante, embora não foi o que eu estou colocando aqui, não foi o que eu coloquei, né? Não é o que eu estou colocando, é que se você simplesmente resolve aninhar tudo à direita, você resolve o problema. Mas eu vou deixar isso como exercício. Então, lembrando, eu vou encerrar por aqui para depois falar sobre subfórmula. Lembrando, recapitulando, nós temos o nosso alfabeto, que tem as letras proposicionais minúsculas, temos os conectivos e temos os sinais de pontuação, que são os parênteses. E aí definimos fórmulas. O que é uma fórmula? Uma proposição é uma fórmula, tá? Se eu tenho uma fórmula, agora pode ser uma proposição molecular. Se eu tenho uma fórmula, quando eu faço a negação dela, eu tenho outra fórmula. Eu também tenho uma fórmula. Quando eu pego duas proposições moleculares que são fórmulas e junto por um conectivo binário, eu também tenho uma fórmula, né? E geralmente a gente coloca os parênteses aqui
na parte externa das formas, que a gente convencionou que vai eliminar esses parênteses mais externos. Nada mais além do que foi descrito aí é uma forma. E aí a gente estabeleceu aqui mais por uma questão de curiosidade para falar sobre as diversas ordens de precedência que vocês podem encontrar nas possibilidades de literatura e referência que vocês têm aí, tá? A gente estabeleceu uma precedência entre os operadores. Então, voltando aqui na exemplificação, eu faço primeiro a negação, se não tiver parênteses indicando o que fazer primeiro. Eu faço primeiro a negação, depois a conjunção, depois a disjunção, depois a implicação e, por último, a bi-implicação. Todos esses aqui, ó, tirando, esquece a negação ali, que ela é unária, né? Esses aqui e esse aqui, você pode meio que escolher, eles são comutativos. Aqui não, você tem que começar pela direita, tá? Primeiro você faz aqui a parte final e aí depois você faz essa outra parte aqui. Então, vamos para mais um exemplo. Se você tem P ou Q, colocar um pouquinho mais complicado aqui. Ou Q, então R, o que eu faço primeiro? Eu sou obrigado... Não, tem parênteses aí, tá? Foi apresentada a forma desse jeito. O que você é obrigado a fazer primeiro? Bom, você vai fazer primeiro isso aqui, ó. Não tem para onde correr. Só que, digamos, isso é meio que evidente. Então, para não colocar um parêntese aí, eu coloco o parêntese aqui, ó. Primeiro eu vou fazer não que, vou fazer a disjunção com P, e aí, então, pela ordem de precedência estabelecida aqui entre nós, vamos fazer, finalmente, a condicional. Tá? Se eu tiver P ou Q e R, o que eu vou fazer primeiro? Eu vou fazer primeiro a conjunção. Mais um exemplo. Então, T. Professor, depois do R vem o S. Eu coloco T porque eu coloco o que eu quiser. Meu S vai ficar confundindo com o maldito R. Se não tem parênteses, o que nós devemos fazer primeiro com o que foi estabelecido aqui? Primeiro fazemos este, né? E aí não vai influenciar muito se a gente fez esse aqui, mas seria isso, fazemos isso e isso, e só então aplicamos a bicondicional. Pronto. 22 minutos, vamos encerrar por aqui e vamos voltar na definição de subfórmula. Definimos o que é fórmula. Não necessariamente precisaríamos definir subfórmula, é de certa forma meio que evidente, mas vamos definir porque vai aparecer muito nas próximas definições.